então vamos passar para o Ministério da Palavra. Hoje nós vamos trazer uma mensagem falando sobre a autoridade e o poder de Deus. Lucas, texto base nosso para essa mensagem está em Lucas capítulo 9, versos 1 e 2. Lucas 9, capítulo 9, versos 1 e 2, Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Diz-nos assim então a palavra do nosso Deus: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar os demônios, assim como para realizar curas. Glória a Deus. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Nós vamos repetir. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui, pela leitura dessa passagem da palavra do nosso Deus, nós já podemos tirar algumas conclusões, entender que essa autoridade e o poder já nos foi concedido, já nos foi otorgado pelo nosso Senhor Jesus, amém? Todo poder pertence a Deus, glória a Deus, mas Deus, de acordo com o seu plano, o seu propósito para nós, os homens, exercermos também um governo aqui na terra, porque nós já tratamos desse assunto anteriormente. Nós sabemos que o próprio livro de Salmos diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Nós sabemos que foi assim desde o princípio. Quando Deus criou o homem, Ele deu a incumbência, deu a autorização para que o homem dominasse sobre todas as coisas. Esse domínio, ele se trata de um tipo de governo, ou seja, o homem tem a incumbência de exercer um domínio, governo, de vários aspectos, de várias maneiras, mas sempre dependendo da autorização de Deus, melhor dizendo, dependendo do reconhecimento dessa autoridade que é concedida para o homem exercer certos níveis de governo. Ele depende do homem, porque nós sabemos pela palavra do nosso Deus que não existe nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Olha só, vamos ler agora em Romanos, no capítulo 13 de Romanos, vamos ler aqui dos versos 1 ao 5. Romanos, capítulo 13, versos 1 ao 5, diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Olha aí, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Verso 2: portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o Deus que Quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará.
pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Amém? Então é muito importante nós entendermos esse conceito, especialmente como está muito bem explicado aqui nessa passagem que lemos agora. Olha só, o próprio Deus instituiu as autoridades. Não existe nenhuma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Já no verso 1, nós lemos lá assim, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então toda autoridade foi concedida, outorgada por Deus, menos a de Satanás, porque o Satanás, ele é usurpador. É isso que significa ser usurpador, é tomar posse, querer se apropriar de algo que não é seu, algo que você não tem direito. Então Satanás está aqui usurpando. Por isso que nós temos autoridade também sobre ele. É claro que ele tem um poder maior do que o nosso, individualmente falando, mas ele está também submisso ao próprio Deus. Nós nos lembramos da passagem de Jó, quando Satanás compareceu, houve ali uma reunião, então, com os anjos ali no céu, e Satanás também estava presente naquela reunião. Nós sabemos pela leitura do livro de Jó, já comentamos algumas vezes sobre isso, que Satanás foi ali para acusar a Jó. Deus elogiou a pessoa de Jó, o caráter de Jó, e Satanás queria tocar em Jó para fazê-lo pecar contra Deus, mas ele só pôde fazer aquelas coisas que estão relatadas lá no livro de Jó com a autorização de Deus, com a permissão de Deus. Então nem Satanás pode fazer algo sem a permissão de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, isso é fato consumado. Quanto a isso não há necessidade de nós falarmos mais nada, porque Ele é o Todo-Poderoso e ponto final. Quem crê assim, glória a Deus, amém, vai ser mais abençoado. Quem não crê vai talvez penar um pouquinho para aprender, mas vai terminar aprendendo. O próprio Senhor Jesus, ele também recebeu, depois que ele voltou para o céu, que ele ascendeu, retornou para o céu, ele recebeu toda a autoridade. Deus, o Pai, deu para o Senhor Jesus toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Significa que ele tem poder lá no céu, ele tem poder para governar o céu, para administrar o céu, ele tem poder na terra para governar na terra, e ele tem poder até mesmo no inferno, ou seja, o próprio Satanás fica sujeito também ao Senhor Jesus, amém? E nós somos representantes de Deus aqui na terra. Além de nós termos recebido essa incumbência de Deus desde o princípio da criação, é lógico que o poder que foi concedido inicialmente para o primeiro homem, Adão, ele foi perdido em parte, e depois, com a multiplicação do pecado, o homem foi perdendo cada vez mais poder. Mas, em contrapartida, nós temos registros na Bíblia de homens que foram tementes a Deus, que foram obedientes a Deus, que foram fiéis a Deus, e cujos homens
receberam de Deus um poder sobrenatural, fora dos padrões humanos. Aí nós poderíamos citar todos os heróis da Bíblia, praticamente, especialmente aqueles que foram profetas, aqueles que exerceram cargos de juízes, os homens que a Bíblia relata que se destacaram: Moisés, o próprio Abraão, todos esses homens, os personagens bíblicos, eles receberam de Deus um poder, uma autoridade. O próprio Davi, você veja que Davi, por exemplo, ele era considerado um homem para os padrões daquela época, ali entre o exército de Saul, ele estava entre os medianos para menores em estatura. Nós sabemos disso porque apesar que Saul era um dos mais altos, ou talvez o mais alto entre todos, mas quando ele ouve lá aquela afronta de Golias, que Saul quis que Davi vestisse a sua armadura, não deu certo para ele, ficou muito grande, e ele falou: não, eu não vou usar isso não, isso vai me atrapalhar. E daí ele não vestiu, ele não usou a armadura de Saul, porque ficou muito grande para ele. E no entanto, o que a Bíblia relata? Ele matava quantos numa guerra, numa luta? Quantos soldados inimigos? 1000, né? Então, ou até mais. Então, qual homem na sua força natural, na habilidade natural, seria capaz de fazer tal façanha? Ele, lógico, estava ali revestido do poder de Deus. Amém? Então, assim, esses personagens que se destacaram por um motivo ou por outro, eles foram homens que receberam o poder de Deus, no sentido, por exemplo, da fé, do poder que a pessoa recebeu de Deus para exercer e praticar a fé. Muitos e muitos exerceram. O próprio Moisés que nós citamos, quantos e quantos milagres Deus fez através de Moisés. Sansão, com uma força descomunal, também sobrenatural, pelo poder da fé da sua palavra também. Por exemplo, o profeta Elias, a Bíblia relata que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e ele orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos. Os céus retiveram a chuva, e depois, quando completou aquele período, que cumpriu aquilo que a finalidade, o objetivo pelo qual ele havia orado para não chover, ele orou novamente e desceu a chuva. Glória a Deus. Eu estava me lembrando disso de ontem para hoje, porque o tempo está muito seco e muita gripe, e nós estamos precisando que Deus mande chuva para nós. Eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, Elias era um homem, a Bíblia relata que ele era um homem como nós. Eu quero pedir, eu sou um homem comum, mas eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé no seu no seu poder, e eu estou pedindo, estou clamando que o Senhor mande chuva para nós. Manda uma chuva, pelo menos uma chuva para molhar a terra, para amenizar essa sequidão, para favorecer a natureza, as plantações, os animais e a nós também. Enfim, fiz lá a minha oração com fé, porque eu sei que aquilo que aconteceu com qualquer um desses homens, que a Bíblia relata, poderia acontecer conosco, ou pode acontecer conosco, se for a vontade de Deus. Amém? Porque tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Nós lemos aqui, o nosso texto base, que nós usamos de Lucas 9, nos versos 1 e 2. Olha só: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para quê? Para se aparecer? É claro que não, né?
Aí logo depois vem o objetivo, o propósito para o qual eles receberam, para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente, e tem um complemento no verso 2, e do propósito, igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Então aqui pelo menos três incumbências: expulsar os demônios, e não é alguns não, são todos, realizar curas e proclamar o reino de Deus. Amém? Então Deus, o mesmo Jesus que concedeu poder e autoridade aos seus 12, aos seus discípulos, seus apóstolos, Ele também nos concede, a mim, a você. Basta que você creia e basta que você se enquadre nos princípios e nos valores de Deus, porque nós precisamos, para exercer esse poder e essa autoridade que Deus tem prazer em nos conceder e nos outorgar, nós precisamos de nos submeter a Deus. Olha só em Tiago, no capítulo 4, Tiago 4, nós vamos ler aqui um trecho. O verso que nos interessa mesmo é o verso 7, mas nós vamos ler do 4 até o 10 para entendermos bem o assunto, o contexto, do que se trata. Então, qual que é o cerne da questão, mas nós vamos contextualizar. Veja só, do 4 até o 10 de Tiago, capítulo 4. Diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então já começa por aí. Se eu quiser ser amigo do mundo, eu estou me colocando em inimizade com Deus. Não é Deus que quer ser meu inimigo, não. Deus quer ser meu amigo. Eu é que tenho que escolher, eu que tenho que decidir. Eu quero ser amigo de Deus, então o mundo para mim, com as coisas pecaminosas, as coisas erradas, as injustiças, tudo que o mundo oferece que é permeado pelo pecado, pela maldade, pela injustiça, pela impureza, por tudo, pela desonestidade, tudo que está aí nesse sistema mundano que é governado por Satanás, porque o mundo todo não é praticamente governado por Satanás, mas o sistema que envolve os relacionamentos das pessoas, o comportamento das pessoas é influenciado por Satanás. Por isso que existe o mal, por isso que existe o pecado, porque é ele que está influenciando, induzindo o homem a pecar, a desobedecer a Deus, a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então, se eu estiver gostando das coisas do mundo, eu já estou a um passo de ser considerado inimigo de Deus, pelo próprio Deus. Misericórdia. Então, nós precisamos lutar contra isso. A nossa principal luta é contra a nossa própria natureza carnal, porque essa natureza carnal, ela quer agradar a si mesma, e o mundo oferece coisas que dão prazer para a nossa carne. Não é que não dá prazer, não, dá prazer sim, mas dá prazer para a carne. Então, por isso é aí que está a dificuldade, porque nós temos que mortificar a nossa natureza carnal. Eu só vou conseguir fazer isso se eu ficar forte espiritualmente, a minha natureza divina, do novo homem, nascido, gerado novamente pelo Espírito de Deus, ficar forte. E para isso eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar a Deus, eu preciso meditar na palavra, eu preciso cultuar a Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus e também com as pessoas, na medida em que do que depender de mim, é claro. Tem pessoas que nós não vamos conseguir ter uma boa comunhão com elas, um bom relacionamento com elas, mas isso não deve ser por nossa falha, por nossa deficiência, por nossa falta de vontade, e sim por causa da pessoa que não quer. Ela não quer
não aceita, por exemplo, os nossos valores e os nossos princípios, então vai ficar difícil. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se a pessoa não quer saber das coisas de Deus, eu também não posso me adequar aos pensamentos dela, às vontades dela. Então ela vai seguir o caminho dela e eu vou seguir o meu. Vamos agora para o 5. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito, aqui é o Espírito Santo, que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com os ciúmes dos seus. Então é o Espírito Santo, porque está em letra maiúscula, e Ele também está em letra maiúscula. Então, quem é que enviou o Espírito Santo para habitar em nós aqui na terra? Foi o próprio Senhor Jesus, não foi? Ele, quando voltou para o céu, ele falou: eu vou voltar para o Pai, mas eu vos envio, ou vos enviarei um outro Consolador, um outro semelhante a mim, em outras palavras, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. O verso 6: todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Então, se eu quero receber poder de Deus, autoridade de Deus, em primeiro lugar, eu preciso ser humilde diante de Deus e até diante das pessoas quando for necessário. Amém? Então, por quê? Porque Deus exalta os que se humilham, mas Ele também abate os que se exaltam. Então eu preciso conhecer a Bíblia, preciso conhecer a palavra de Deus. Se eu conhecer só um pouquinho da Bíblia, só algumas partes da Bíblia, pode ser que eu receba até um certo poder para algumas coisas, mas não receba para outras. Naquilo que eu tiver agindo de maneira correta, de acordo com os princípios de Deus, Deus pode me conceder graça para eu receber dele aquilo que ele tem para me dar. Mas naquilo que eu estiver desobedecendo, descumprindo os princípios e valores de Deus, Deus não vai me dar a graça para eu ser vitorioso naquelas situações, naquelas áreas. Amém? Tudo existe condições para nós recebermos de Deus as coisas de Deus. A salvação, ela é oferecida de graça, mas nem a salvação nos isenta de fazermos o que nós temos que fazer, de nos esforçarmos, de perseverarmos, de nos dedicarmos para fazer aquilo que Deus espera e requer de nós, para que nós possamos ir morar no céu. Eu acho assim engraçado. Tem pessoas que elas distorcem a palavra de Deus. Elas querem distorcer para, não sei se é para o ego delas, massagear o ego delas, como se diz, ou para elas se sentirem melhores, mas elas estão se enganando. Seja por qualquer motivo, elas estão se enganando, porque a salvação, ela é oferecida de graça realmente. Ela é conquistada pela fé em princípio, mas exige a nossa santificação. Por quê? Porque a palavra de Deus tem um versículo pequenininho que fala assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Então, sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, o camarada quer viver a vida aqui fazendo o que bem lhe agrada, dando toda vazão para os seus desejos carnais, sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. Depois ele acha que na hora que for para ele entrar no céu, ele está com a entrada dele garantida. A pessoa não quer saber, vamos fazer uma comparação assim muito simplória, mas só para ilustrar melhor o que nós estamos tentando explicar. Vamos supor que tem uma pessoa que me conhece e essa pessoa não está nem aí para mim, não se interessa por mim, não quer se aproximar de mim, não me procura, não me cumprimenta, não manda uma mensagem, não lembra do dia do meu aniversário. Enfim, é uma pessoa assim que me conhece, mas que se me encontrar em algum lugar, ela me cumprimenta como se fosse minha amiga, talvez, né?
fala assim que, me chama de amigo, mas não participa da minha vida, não convive comigo. Aí de repente, essa pessoa chega para mim e fala assim: eu estou precisando que você me dê uma benção aí, que você me faça uma benção aí, você me empresta um dinheiro. Ai meu Deus, me ajuda, né? Então assim, eu estou fazendo uma comparação no seguinte sentido: a pessoa não está nem aí para Deus, de repente ela quer receber algo de Deus, ela quer receber uma bênção de Deus. Pode receber? Pode. De Deus ela pode, porque Deus é diferente de nós, Deus é misericordioso, certo? E Deus, por alguma razão, talvez até para demonstrar o amor dele por aquela pessoa, num determinado momento ele pode fazer, mas olha só, isso é uma exceção mesmo. Depois que a pessoa já está nos caminhos do Senhor, que ela já teve a oportunidade de conhecer a Deus, não é que ela conhece não, às vezes ela não conheceu ainda, mas ela teve a oportunidade. Ela tem a Bíblia na casa dela, ela tem as mensagens aqui do YouTube que nós gravamos, não só as minhas, é claro, mas de muitos outros pregadores. Hoje nós temos muitas e muitas opções, se nós quisermos aprender, conhecer a Bíblia, vir na igreja, cultuar a Deus na igreja, participar das reuniões na igreja, nos cultos. Aí a pessoa dá sempre uma desculpa: porque eu moro longe, porque eu não posso, porque eu estou com a unha encravada, porque meu tio está doente. Aí assim, cada hora é uma desculpa, mas a pessoa, ela está enganando a ela mesma, porque se ela não vier, quem é que está perdendo? Se ela não procurar mais a Deus, quem é que perde? Deus não perde nada. Deus pode até ficar triste, mas Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeitinho. Se a pessoa não vier na igreja, eu também fico triste, nós ficamos tristes, nós estamos aqui, mas nós vamos continuar vindo aqui, nós vamos continuar buscando e recebendo aquilo que Deus tem para nos dar, amém? Agora quem não vem, não recebe. Vamos lá, eu li o 6, né? Então o 7 agora: portanto sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para que o diabo, eu tenha condições, autoridade de Deus para resistir ao diabo e ele venha fugir de mim, em primeiro lugar eu tenho que me sujeitar a Deus. Aí a parte inicial aí, portanto, o que eu tenho que fazer? Sujeitai-vos a Deus. O que significa sujeitar-vos a Deus? Sujeitar a Deus é obedecer a Ele, se sujeitar à vontade dele. Eu tenho uma vontade que não está de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que fazer o possível para, com a ajuda de Deus, a minha vontade ser transformada e ela se tornar igual à vontade de Deus, porque eu sei que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a minha. Enganoso é o coração do homem. Muitas vezes nós pensamos e queremos alguma coisa, e aquela coisa que nós pensamos e queremos que vai ser boa para nós, muitas vezes não será boa para nós. Por isso que às vezes a gente ora, né? Cada vez mais eu tenho, graças a Deus, pedido menos coisas a Deus, mas eu já pedi muito lá no início da minha conversão. Eu pedia coisas que Deus não me deu, graças a Deus que Ele não me deu, que Ele não fez por mim, porque se tivesse feito, teria me atrapalhado o meu crescimento espiritual, atrapalhado a transformação do meu caráter. Porque se a pessoa começa a igual o filho, viu o filho mimado? Fica mal criado, né? Não é mal criado que a gente falava antigamente? Fica mal criado. Se você ficar mimando o filho, fazendo tudo que ele quer, deixando ele fazer o que ele quer, ele não aprende o que é certo. Aí ele começa a achar que aquilo que ele quer fazer, ele tem direito de fazer. Já viu o menino birrento? Tem uns meninos birrentos que de vez em quando, lá no meu trabalho, de vez em quando vai lá mãe, pai com o menino birrento. Aí pelo tipo da criança se comportar, você já sabe que é birra, que é manha. Ele quer uma coisa que não pode. Aí começa a gritar e chorar para vencer a mãe ou o pai ou quem quer que seja pelo cansaço, né? Ele fica importunando. Esses dias mesmo eu falei: não, mas você tem que corrigir esse menino.
A criança estava batendo no rosto da mãe, na minha frente. Eu falei, não, mas que isso aí? Pode não. Não, mas não sei o que. Eu falei, não, aí você tem que corrigir. Se você não quer corrigir aqui, mas corrige lá na sua casa então, porque não pode, ué. Né? Então, assim, e aí pensa se Deus fosse fazer tudo que a gente pede para Deus. Nós íamos ficar feitos esses meninos mimados, birrentos, né? Então é claro que Deus nos conhece, Deus é a fonte suprema da sabedoria, Ele sabe como lidar conosco, né? E Ele sabe o que Ele pode e o que Ele deve fazer por nós. Ele conhece as nossas necessidades. Às vezes eu peço alguma coisa e não é necessário para mim naquele momento. Às vezes eu estou querendo alguma coisa de Deus, até estou orando, pedindo para Deus. Eu quero, estou com vontade, mas não está entre as principais necessidades minhas. Aí Deus não faz. Amém? Então é sempre bom a gente estar sempre aberto e desejar que a vontade de Deus para nós, que conhece as nossas necessidades, que sabe o que é mais importante para nós, se realizem em nós. Deus, eu quero a sua vontade, eu quero o que o Senhor quer para mim. O Senhor me fala nesse assunto, qual é a sua vontade? Antes de eu ficar orando e, quem sabe, fazendo campanha e gastando tempo, saliva, tentando convencer a Deus de uma coisa que Ele não vai fazer e que não é boa para mim. E o pior, né? Por insistência, se porventura Deus conceder, depois a pessoa vai amargar, e aí não adianta arrepender não. É igual casamento, tem gente que insiste para casar com a pessoa, não é da vontade de Deus, mas a pessoa quer, Deus permite, aí depois vem o sofrimento, e depois ainda acha uns que vão reclamar com Deus ainda, Deus, mas essa mulher que o Senhor me deu, Deus, esse marido que o Senhor me deu. É engraçado, né? Vamos seguir então no 8 agora. Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Então, nós que queremos e precisamos, para cumprir a vontade de Deus, para fazer o que o Senhor Jesus já nos designou, já nos incumbiu, como seus seguidores, como cristãos que somos, nós precisamos sim do poder, da autoridade de Deus, mas nós precisamos sempre ter em mente que nós temos que assumir e viver na condição de servos de Deus, sempre em humildade diante de Deus, sempre a nossa disposição deve ser servir ao Senhor, e muitas vezes nós servimos também as pessoas para cumprir esse propósito de servir a Deus. Nós servimos a Deus também fazendo algo pelas pessoas, ajudando as pessoas, orando, intercedendo pelas pessoas, visitando os enfermos, orando por eles, ensinando, aconselhando, corrigindo, enfim, ajudando da maneira que nós tivermos condições de ajudar. Amém? Então, esse é o propósito de Deus, nos conceder a autoridade que Ele na verdade já nos concedeu, conforme nós já temos lido, mas para esse propósito. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso número 20, nos diz assim a palavra do nosso Deus: porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, ele estava falando lá com referência a algumas pessoas que estavam ensinando de forma errada, evangelizando, ensinando de forma distorcida, de forma errada. Então por isso que ele fala que não consiste de palavras,
Mas não é que nós não possamos usar e não devamos usar de palavras. É claro que nós temos que usar as palavras, mas as palavras, pura e simplesmente, se não estiverem acompanhadas do poder de Deus, não vão transformar ninguém. Se surgir uma pessoa, por exemplo, endemoniada, e eu for expulsar o demônio daquela pessoa, eu posso usar as palavras, eu posso até usar o nome de Jesus, que é o que nós devemos fazer, mas se não tiver poder de Deus em mim, a autoridade de Deus em mim para fazer isso, ou seja, se eu tiver em pecado, o diabo não vai me respeitar. A autoridade tem que ser respeitada, e o diabo, ele sabe se a pessoa está revestida de autoridade ou não, ele conhece. Tem uma passagem na Bíblia que não me lembro o nome, mas acho que era um irmão, se eu não me engano, que foram expulsar um demônio lá de uma pessoa, e o demônio bateu neles, deu uma surra neles. Eles voltaram tudo com a roupa toda rasgada, apanharam, feito vaca na horta, como diz o roceiro. Então, por quê? O demônio falou para eles, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, eu não respeito vocês não. Então a gente precisa entender essas coisas, amém? Para depois, não passar vergonha. Em Lucas, no capítulo 10, versos 17 a 20, nós vamos ler agora, nos diz assim a palavra de Deus: então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Olha só, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Então essa é a determinação de Deus para nós. Então, se o diabo estiver cirandando conosco, é porque tem alguma coisa errada. Ele não pode fazer o que ele quer, a não ser que Deus permita. Pode acontecer de Deus permitir alguma coisa? Pode. Permitiu com Jó, mas isso são exceções. O normal é ele fugir de nós. Nós resistimos a ele, no nome de Jesus, ele tem que fugir, tem que sair. Contudo, verso 20: regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, ou seja, os demônios, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Glória a Deus. Então a gente não tem que ficar contando vantagem nenhuma, porque na verdade o demônio está obedecendo é o Senhor Jesus. Quando a gente usa o nome do Senhor Jesus, por isso que a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, quando ele vai para um outro país representando o seu país, ele não está lá agindo no nome próprio, não. Ele está agindo em nome do seu país, e especialmente da autoridade máxima, que é o presidente da República. Ele vai ali falar em nome do presidente da República, que é a autoridade máxima. Então, quem está recebendo o embaixador, ele está respeitando a pessoa, mas ele sabe que a autoridade que está investida nele ali não é própria da pessoa, ele é um representante. E assim, da mesma forma, somos nós. Nós também somos representantes do Senhor Jesus aqui na terra. Foi isso que ele nos incumbiu. Se nós estivermos fazendo o que ele nos incumbiu para fazer, nós temos dele a autoridade e o poder para fazer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora, para finalizar a mensagem dessa noite, ler em Atos dos Apóstolos,
Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Capítulo 1. Os versos, nós vamos ler do 3 ao 9. Atos, capítulo 1, versos 3 ao 9. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus levado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, olha só, vamos repetir o verso 5, nós pulamos o 6 e o 7, então nós lemos em sequência o 3 até o 5, esqueci de comentar, e depois passamos para o 8. Então vou ler agora o 5 e o 8, repetir esses dois versículos somente. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é um tipo de batismo, e o batismo com o Espírito Santo é outro tipo de batismo. Nós vamos ainda trazer uma mensagem falando sobre esse assunto, elucidando, explicando melhor essa diferença devido à sua importância. Então, quem não foi batizado ainda com o Espírito Santo, não tem ainda o poder pleno de Deus para fazer as coisas que Ele determinou para nós fazermos. Verso 8: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aqui está confirmando o que eu acabei de falar. Ou melhor, eu falei baseado no que está aqui, claro. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Amém? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para nós cumprirmos o que está lá em Mateus, no capítulo 28, a grande comissão, que é conhecida essa passagem como a grande comissão, que Jesus determinou para todo cristão, E qual que é o versículo aqui? A grande comissão, a partir do verso 16, trata da grande comissão. Vamos ler 18 em diante, para finalizar. Capítulo 28, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, vamos ler os versos 18 ao 20, e agora nós vamos realmente concluir a mensagem com esses 3 versículos. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí é o que eu falei no início, toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, nós temos essa incumbência dada não só para os discípulos, mas para todos os cristãos. Nós temos essa incumbência que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Nós precisamos fazer discípulos, ou seja, mostrar para as pessoas o que Jesus
quer delas o que Jesus tem para elas, ensinar o Evangelho, as boas novas, as Sagradas Escrituras, para que essas pessoas também tenham a oportunidade que nós já tivemos de se converterem a Cristo, de se tornarem imitadoras de Cristo e assim se tornar também seus discípulos. E eles serão batizados e nós temos a incumbência ainda de ensiná-los, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tem ordenado, a tudo quanto vos tem ordenado. Então, aqui deixa muito claro, não é alguma coisa, é a tudo que nós temos que obedecer, amém? Então, se nós estivermos empenhados, nos dedicando, nos esforçando para cumprir esse comissionamento, essa ordenança do próprio Senhor Jesus, Ele estará conosco, e Ele estando conosco, nós temos dele o poder e a autoridade para fazer tudo o que nós precisarmos fazer, amém? Então essa foi a mensagem do nosso Deus para nós nessa noite, que Deus realmente venha transformar essa palavra numa palavra viva, rema em nossos corações, que nós possamos receber mais entendimento dado pelo próprio Espírito Santo, além daquilo que eu tive condições de compartilhar, de ministrar, que você receba do próprio Deus, do Espírito de Deus, a revelação, o entendimento, o discernimento, e que essa palavra produza transformação na sua vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém e graças a Deus.